Salve a todas, salve a todos, 26 de julho de 2022. Vamos prosseguir com as nossas conversas sobre esse background, sobre essas camadas de fundo, essas interfaces, esses desenhos, essas composições, esses sons, esses ruídos que estão cada vez mais nos aproximando, se aproximando e ganhando, se desvelando, passando de algo do fundo para algo à nossa frente. Então, eu achei um site que chama www.significados.com.br que trabalharam esse conceito de background em muitas formas de conhecimento. Nós já vimos a definição primária, que é uma palavra em inglês que pode ter vários significados, entre eles experiência de fundo, antecedentes, plano de fundo, contexto, ambiente, circunstâncias, meio e educação. Aí eles vão falar desse background enquanto som. Nós vamos explorar um pouco disso, provavelmente mais na semana que vem. Vale falou desse background na informática, que é o que está muito em voga, é o que nós vamos trabalhar um pouco mais hoje. Eles falam desse background no contexto da educação, que foi minimamente o que nós conversamos na semana passada, e na Belas Artes, que também remete a um pano de fundo que nós vamos trabalhar hoje. Então hoje nós vamos trabalhar o background nessa posologia do olhar, de como isso está correlacionado, interrelacionado ao que a gente está querendo trazer. Bem, vamos dar uma lida aqui no geral. No contexto da informática, a palavra background muitas vezes remete para o plano de fundo, ou seja, o papel de parede. A imagem que aparece no fundo do ambiente de trabalho ou de um site, por exemplo. Essa imagem de fundo, que pode ser usada em alguns sites, como Twitter, etc. Muitas dessas imagens são conhecidas como vetor background, imagens que são feitas com pontos, linhas, curvas, que são fundamentadas em fórmulas matemáticas e apresentadas em gráficos de computador. Em algumas situações, background serve para indicar, essa aqui ele já está falando de outra, do contexto ou educação de uma determinada pessoa. Ele é muito nervoso porque teve uma educação religiosa muito rígida. O outro ponto que vamos destacar hoje, trabalhar com mais detalhe. Na área das belas artes, background remete para o fundo onde é feita uma pintura. Também pode ser um termo que expressa o posicionamento distanciado de uma imagem em relação ao primeiro plano. Em alguns contextos, a palavra background pode significar alguma coisa que está discreta, escondida, imperceptível, na obscuridade. Ele parecia inofensivo, mas guardava muita raiva escondida em segundo plano. Aqui é onde a gente quer inicialmente trabalhar, porque quando a gente está pensando esse background, esse pano de fundo, a gente está querendo entrar em algumas coisas que estão lá. Alguns veem, contudo, entretanto, todavia, não é visto por todo mundo. Na sala de aula, às vezes a gente faz uso das figuras gestálticas, plano e fundo. Tem uma imagem no plano, muitas vezes capturada, e tem uma imagem no fundo, também muitas vezes capturada. Só que, de modo geral, a gente capta uma ou outra. É com relativo esforço, apontamentos, que a gente vê que compõe uma única imagem com plano e fundo, trazendo esses dois cenários e às vezes outros.
percepções. A gente usa isso na filosofia para trabalhar a questão do olhar. E esse olhar como uma compreensão de mundo. E esse olhar como uma compreensão de mundo nos trazendo para uma significação mais relativa, menos absoluta, menos absolutista. Eu estou vendo, então é assim, para uma outra que vai nos levando a perceber, uma mesma imagem pode por vezes compreender um outro apelo que eu não estava vendo e que a pessoa do meu lado viu, está falando que está vendo e eu a desacredito, a tripudio, a ridicularizo, enfim, desmereço, desqualifico. Então, esse exercício do ver, do perceber, ele é importante, especialmente em uma sociedade que se torna cada vez mais plural. O que estamos vendo? A partir disso, outros desdobramentos. Porque este ver que nós estamos aqui trazendo, ele está imbuído e envolvido em tudo o que somos. Quem vê o mundo não são os meus olhos. Doido isso, né? Fechei os olhos. Escuto alguma coisa. Cheiro alguma coisa. Ouço alguma coisa. Eu ainda estou vendo o mundo. Mas esse mundo que eu estou vendo, ele está repleto de tudo o que me foi formado e constituído. Minha família, minha cultura, meu país, meu sexo, meu gênero, minhas amizades, o que eu vejo, quem eu li, quem eu procuro, minha fé, minha religiosidade, tudo isso compõe o nosso ver. E aí, quando nós estamos falando do background enquanto educação, estamos falando disso. O que eu vejo quando olho determinadas coisas. Eu olho a partir dessa compreensão que foi me constituída e que eu vou constituindo a partir do momento nesse processo contínuo que eu vou vivenciando. Vejo e sou visto. E esse sou visto não porque o outro apenas está me vendo, sou visto porque as coisas que compõem as imagens do mundo vão adentrando o meu ser também, me levando a compreender coisas, a interpretar coisas dessa minha perspectiva. Então, diante novamente dessa imagem, plano e fundo, eu estou vendo e sendo visto por tudo isso que aprendi e que me instruí e que fui educado e que recebi uma codificação. Eu espero que esteja